Amém. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde nossos corações. Irmãos, o texto em que vamos meditar hoje, eu já compartilhei com os irmãos aqui, mas foi bem no início dos cultos de 7h40, em meio à pandemia. Inclusive, eu dei uma diminuída ao trabalhar o texto, porque ainda estava experimentando questão de tempo, pensando num culto mais curto e coisa assim. Então, esse domingo, não sei, alguém leu a pastoral de domingo? Não, né? A Débora leu. Pois é, Débora, então, é justamente o texto da pastoral, viu, Débora? Um pouco ampliado, tá certo? Então, convido os irmãos a abrirem lá no livro de Êxodo, para nós pensarmos hoje nesse texto curtinho, mas que é tão precioso para nós, tão importante. Êxodo, capítulo 20. Nós leremos apenas versos 1 e 2. Êxodo 20, 1 e 2. O texto é curtinho, então vou fazer o seguinte, eu lerei uma vez e vocês todos juntos, numa só voz, uma segunda vez, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os irmãos, por favor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, pela Tua palavra, que é toda inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. E não é diferente, Pai, com esses 2 versos tão preciosos para a nossa vida, Pai. Por isso clamamos, fale ao nosso coração, fale conosco, ó Pai, através da exposição desse texto, ó Pai, fale conosco através das verdades aqui contidas. Apesar de mim, dai-me graça, ó Pai, ajuda-me ao falar das Santas Escrituras e ajude meus irmãos na compreensão e na prática dessas verdades. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como vocês lidam com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus? Vocês refletem sobre os mandamentos de Deus? Vocês refletem sobre aquilo que Deus requer do seu povo? Vocês buscam viver uma vida onde vocês cumprem os mandamentos de Deus? Por que eu faço essa pergunta? Nós, irmãos, encontramos muitos equívocos em relação a como os cristãos, em pleno século XXI, no ano de 2022, devem lidar com a lei de Deus. Há muitos equívocos. Talvez os 2 principais, que são 2 extremos, é o que a gente chama de antinomismo ou antinomianismo e o legalismo. O que vem a ser o antinomismo? Anti, a gente conhece bem o que significa anti, né? Sem ou contra alguma coisa. Nomos é a palavra grega que dá origem à nossa palavra lei, norma, regra. Ou seja, o antinomista é aquele que não quer seguir a lei. É aquele que acha que a lei não está mais em vigor. Esse é o antinomista. E como o antinomista lida com as Escrituras? Ele acha que todo o Antigo Testamento diz respeito ao tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. E sendo então o Novo Testamento, e nós vivemos na Nova Aliança, o tempo da graça, então Deus é gracioso. A lei caducou, deixa a lei para lá. Esse é um entendimento equivocado. Na verdade, desde que Adão caiu e o Senhor resolveu ir atrás de Adão, nós vivemos no tempo da graça. Que Adão merecia condenação, assim como todos nós. Então, desde Adão até o último
que viver nesta terra nós estaremos no tempo da graça, certamente. Então é um equívoco. E os antinomistas então erram ao lidar com a lei de Deus dessa maneira, como se ela não servisse mais para nós. Ela serve para nós hoje. Já o legalista ele vai para o outro extremo. E ele lida com a lei da seguinte forma: eu devo cumprir toda a lei, viver cada passo da lei, nos seus mínimos detalhes, e se eu não fizer isso, eu estou perdido. Mas se eu fizer, pelos meus esforços, eu adquiro a salvação. Então ele lida com a lei como se ela fosse a chave para ele obter a salvação. Como se ela fosse uma prerrogativa que ele deveria seguir, ele deva seguir para alcançar a salvação. Isso é impossível, irmãos, porque ninguém cumpre a lei perfeitamente. Por mais que devamos buscar viver a lei, ninguém cumpre a lei perfeitamente. Seria impossível qualquer um se salvar por meio da lei. Vocês percebem esses dois extremos? São maneiras erradas de lidar com a lei de Deus. A lei é para nós hoje, de fato. Ainda que não devamos tentar obter a salvação por meio dela. Nós vivemos ela porque fomos salvos. Em um dos pontos nós vamos tratar sobre isso. Eu já adianto aqui na introdução. É dessa maneira. E quando eu me refiro à lei, irmãos, entenda bem um outro detalhe importante antes de irmos para o nosso texto, para os pontos. Esse texto ele é o prefácio da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles resumem toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus para nós. Observe os mandamentos, viva os mandamentos que você vai agradar a Deus. Observe esses 10 mandamentos, que é uma maneira geral de apontar para a vontade de Deus para nós, e você vai estar agradando a Deus nesse mundo. Os mandamentos, eles são interessantes, os 10 mandamentos, a lei moral, porque é a partir dela que todas as outras leis são dadas para o povo de Israel. Tanto a lei civil como a lei cerimonial é fundamentada na lei moral de Deus. E a lei moral, irmãos, ela revela tanto o caráter de Deus, um Deus perfeito, santo, com todos os seus atributos. Por exemplo, por que Deus manda que não adulteremos? Porque Ele é um Deus fiel. E por ser fiel, nós temos que ser fiéis também. Por isso não podemos adulterar. Nós devemos sempre falar a verdade, porque Deus é um Deus de verdade, não podemos mentir. Percebem que a lei reflete o caráter de Deus, mas além de refletir o caráter de Deus, a lei mostra quem nós somos, porque não conseguimos cumprir, não conseguimos satisfazer a justiça de Deus. A lei, no fim das contas, aponta para o Evangelho. A lei ela aponta para a necessidade que nós temos de um Salvador, um Deus santo e um povo mau que quebra a lei. É necessário um mediador para nos ligar a Deus. É isso que mostra a lei. Mas isso não quer dizer que não devamos viver ela. A lei civil e cerimonial para o povo judeu, ela sim nós não devemos mais observar. Porque toda a lei cerimonial apontava para Cristo e ele já veio, não precisa mais daquelas coisas que eram sombras. E a lei civil era para o povo de Israel, para aquela nação. Nós podemos viver debaixo das leis da Constituição Federal, se elas não quebrarem a lei moral de Deus. Os cristãos do primeiro século viviam debaixo das leis do Império Romano, não debaixo mais daquelas leis civis que foram dadas para o povo judeu. Mas a lei moral é para sempre, porque Deus é imutável, se revela o caráter dele, ele é o mesmo sempre, e essa lei serve para nós hoje. Tanto é que o Senhor Jesus interpretou a lei de maneira mais ampla. E os apóstolos viveram debaixo da lei também, tanto é que eles usavam a lei para mostrar o erro do povo. Em suas cartas, quando elas são escritas, eles usam a lei moral de Deus. Ou seja, irmãos, a lei moral é para nós hoje. Mais uma vez a pergunta, como você tem lidado com essa lei moral de Deus? Como você tem lidado com essa lei que revela o caráter de Deus e é a vontade de Deus para o seu povo? Como você tem lidado? Você tem buscado viver ela? Nós devemos buscar viver essa lei. E é interessante porque quando falamos de Êxodo 20, logo nós pensamos nos 10 mandamentos. Mas antes dos 10 mandamentos vem esses 2 versinhos. Esses 2 versos que mostram para nós um prefácio à lei. Antes de ser dado a lei, algo é dito e é de suma importância para compreendermos a motivação que deve nos levar a viver a lei. E é justamente esse o tema de hoje, que nós vamos trabalhar aqui em 3 pontos. Motivação para cumprir os mandamentos.
Qual é a motivação que Deus nos dá para nós cumprirmos esses mandamentos dele? Que ele deu para o povo de Israel e nos dá em pleno século XXI como igreja do Senhor. Quais são essas motivações? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira motivação que nós temos é o próprio Deus. Primeira motivação para viver a lei de Deus, os mandamentos, é o próprio Deus. Leiam para mim, por favor, aí o verso 1. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, olha como o texto começa, verso 1. Então falou Deus. Sabe quem disse todas essas palavras? Que seguem, que vão dar sequência ao texto. Tanto o verso 2 como também 3, 4, 5, todo o mandamento de Deus. Sabe quem deu? O próprio Deus. Foi o próprio Deus quem deu esses mandamentos. Foi o próprio Deus quem instituiu para o seu povo estas palavras, estes mandamentos, essa lei para ser seguida. E é interessante, irmãos, que este nome, esta palavra, Deus, quando nós olhamos aqui na nossa Bíblia em português, toda vez que vocês verem no Antigo Testamento a palavra Deus, ela é tradução da palavra hebraica Elohim. Elohim é o nome de Deus. Essa palavrinha que é traduzida para Deus no português. E é interessante, irmãos, essa palavra Elohim, ela é um substantivo plural. Ela é um substantivo plural da palavra Eloá, que é um alongamento da palavra El, que é Deus. E pode se referir a qualquer outro Deus na língua hebraica. E por que é importante dizer isso? Certa vez eu fui até abordado na frente da Faculdade da Bela e tinham uns jovens lá usando o texto e a palavra Elohim para dizer que havia mais de um Deus. E com essa cultura, né, influenciada pelo feminismo, eles defendiam a ideia de ter um Deus homem e um Deus mulher que habita nos céus e coisas dessa natureza. Então, quando vocês virem algo desse tipo, forem abordados, não, Elohim é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Elohim é essa forma plural, mas se você prestar atenção, toda vez que a forma plural é acompanhada por um verbo, o verbo está no singular, para mostrar a ação de um Deus, não de deuses. Então é uma palavra, uma ideia de um superlativo para mostrar que Deus, ele é o Todo-Poderoso, porque essa palavra Elohim, ela traz a ideia de força e poder. Foi esse Deus, irmãos, Todo-Poderoso, foi esse Deus criador dos céus e da terra, foi esse Deus sustentador da vida, sustentador da existência, esse Deus que governa sobre tudo e sobre todos, foi ele quem nos deu a lei. Esse Deus perfeito que não erra. Esse Deus glorioso, quando nós cantávamos aqui nos louvores, eu me emocionava aqui, porque sabendo que eu ia falar da pessoa de Deus, nós estávamos exaltando esse Deus todo-poderoso, glorioso, esse Deus que nós viemos aqui cultuar. Ah, irmãos, foi ele quem nos deu a lei. Mas como se não bastasse, além do nome Deus que nos é dado aqui, ele diz bem no início do verso 2, eu sou o Senhor. O Senhor, vocês percebem aí que está em caixa alta o nome Senhor? Quando vocês verem na Bíblia de vocês, Senhor em caixa alta, é a tradução da palavra Yahvé. Yahvé. No original, no hebraico. Irmãos, e essa palavra é poderosa. Yahvé é como se fosse o nome pessoal de Deus. O nome próprio de Deus, Yahvé, que significa aquele que é. Aquele que não tem início nem fim. Eu sou o que sou. Também é traduzido da palavra Yahvé. Eu sou. Todas as coisas foram criadas, inclusive nós, o mundo em que nós pisamos e existimos. Tudo o que no mundo existe, fora deste planeta, todas as coisas foram criadas. Deus simplesmente é. Ninguém o criou. Ele não veio à existência por ter sido gerado por outro. Ele está além da existência. O Senhor nosso Deus, ele está além da ideia de tempo. As Escrituras dizem para nós que ele é o Pai da eternidade. Se a eternidade já é difícil de entender, quem dirá o Pai da eternidade? Aquele que gerou a ideia de eternidade. Ele existia antes que tempo houvesse. É algo que não cabe na nossa caixinha, irmãos. Na nossa limitada cabeça. Não cabe, mas esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Autossuficiente.
autoexistente, não depende de ninguém para nada, independente. Esse é o nosso Deus, Yahvé. Foi Ele quem deu a lei para cada um de nós. Para cada um de nós vivermos. Para o seu povo viver. A título de curiosidade, irmãos, é curiosidade, mas eu acho que tem a sua relevância. Pode ter para uns, para outros não. Mas o nome Yahvé, eu não sei quantos sabiam, mas a língua hebraica, antes dos massoretas, ela não tinha vogais. O pastor sabe bem disso, o pastor é bom no hebraico, viu? Pastor Robson. Ela não tinha vogais, eram só consoantes. Tem muitas palavras que a gente não sabia muito bem como traduzir ou como transliterar, porque não tinha as vogais. Então é o que a gente chama de o tetragrama, que é a letrinha YHWH de novo. E aí, pegaram a palavra Adonai, pegaram as vogais de Adonai, em um certo momento na história, e passaram para as vogais para esse tetragrama. E aí surgiu a palavra Jeová, que aí traduzida para o português é o Jeová, né? Mas os estudiosos, a grande maioria dos estudiosos, já em consenso, entenderam que a maneira correta de traduzir não é Jeová, mas Yahvé. Inclusive baseado em transliterações gregas, né, que pegaram do hebraico, transliteraram do que era falado da cultura oral e passaram para o grego e ficou essas vogais que traz o nome Yahvé. Traduzindo em português, o correto seria, ao invés de Jeová, Javé. Então, a título de curiosidade, mas eu acho que tem sua relevância, né? Aliás, se trata do nosso Deus, este é o nome, mas esse é o nosso Deus, irmãos. Fecha aqui o parêntese para que vocês pensem, né, e conversem com Deus da maneira mais correta possível. Mas, irmãos, como é importante nós sabermos quem Deus é. Quem Deus é. Esse é o nosso Deus, irmãos. E quando nós conhecemos esse Deus, e quando nós sabemos quem é o nosso Deus, irmãos, e que é Ele que nos dá os mandamentos, nós lidamos com os mandamentos dele de maneira diferente. Você conhece a Deus verdadeiramente? Deus se revela para nós, tanto na criação como na sua palavra, a revelação especial. Conheça esse Deus cada vez mais. Vá às Escrituras, se debruce em conhecer mais e mais desse Deus que se revela. E você vai lidar com a lei de maneira diferente. A lei vai se tornar mais prazerosa. Você vai ser motivado a cumprir a lei sabendo quem você está agradando quando você cumpre a lei desse Deus maravilhoso, do Yahvé, do Senhor Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Criador dos céus e da terra e sustentador. Irmãos, olhem em Êxodo 20, no capítulo 20, verso 18 a 20. Olha só que interessante este texto aqui. Êxodo 20, que é o nosso capítulo, de 18 a 20. Todo o povo presenciou os trovões. Isso aqui está falando do povo aos pés do Monte Sinai. E a glória do Senhor se manifestava ali no Monte Sinai. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus estava dando um caldinho, irmãos, ali para aquele povo, para que eles entendessem a glória de Deus, entendendo quem era esse Deus que dava os mandamentos, para sabendo quem era esse Deus, eles não pecassem contra esse Deus, para que eles temessem. Irmãos, quando nós compreendemos quem Deus é, quando nós entendemos um pouco mais da grandeza, da profundidade, da pessoa do nosso Deus, irmãos, nós não iremos querer pecar contra esse Deus. Quando entendermos um pouquinho mais, vai se tornar melhor e teremos mais motivação para viver a glória desse Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Antes de passar para o próximo ponto, me lembrei aqui de uma história, que na verdade é um fato. Quem não sabia, antes de eu ir para o IBEL, querer ser missionário, eu trabalhei na academia que fica ali no Parque Shopping,
Unique Family Fitness Club é o nome da academia. E o chefe, o dono da academia, ele era muito rigoroso. E ele sempre aparecia na academia, porque ele achava que se ele não aparecesse, o povo ia fazer corpo mole. E de fato era o que acontecia. E aí o povo, às vezes, meio escorado na máquina, os professores, escorados na máquina e tudo mais. Eu já, como cristão, eu tinha uma mentalidade diferente. E eu tentava não fazer isso. Mas a maioria das pessoas faziam isso. Eles não tinham motivação para trabalhar. Aliás, não tem ninguém me cobrando aqui. Estou aqui com os alunos, como se os alunos não fossem uma espécie de cobrança já. Mas o que acontecia? Quando ouviam o barulho da catraca e viam que era o dono, meus irmãos, mas que eficiência, que proatividade em cumprir os mandamentos dados quando eles foram contratados, porque eles sabiam quem era o dono, eles sabiam do poder do dono da academia, de admitir, mas demitir também, de suspender, de talvez por justa causa mandar embora, porque não estavam trabalhando como devia. Eles sabiam do poder que esse dono da academia tinha sobre a vida deles, sobre o trabalho deles. Então, eles trabalhavam como um leão. Irmãos, se nós entendermos que o chefe da academia, em relação ao emprego do professor de academia, é tão menor comparado com aquele que é o dono da existência, da vida, aquele que criou todas as coisas. Se nós, como cristãos, entendermos quão grande é o nosso Deus, irmãos, vamos cumprir os mandamentos dele, sim. Com temor, no sentido de reverência, e também de medo de descumprir os mandamentos desse Deus Todo-Poderoso. Mas, acima de tudo, com essa reverência. E o último ponto vai mostrar para nós essa reverência e essa gratidão que deve nos motivar a viver a lei de Deus. Mas pensemos nisso. Quem é o Deus que você tem servido? Se é o Deus Todo-Poderoso verdadeiro, você vai querer cumprir os seus mandamentos e agradá-lo, porque foi Ele quem deu os mandamentos. Esse Deus que nós tratamos e falamos dele aqui, Todo-Poderoso, eterno, autossuficiente, inigualável, o Deus autoexistente, o grande eu sou. Que essa seja uma grande motivação. Poderia parar por aqui e falar, vamos embora para casa, viver os mandamentos de Deus. Mas, obviamente, que o texto não para por aqui. E nós temos mais 2 pontos. Então, primeira motivação para cumprirmos os mandamentos de Deus, qual é? O próprio Deus. Saber quem Ele é vai nos motivar a viver os seus mandamentos. Mas, em segundo lugar, irmãos, a segunda motivação para vivermos os mandamentos de Deus é a aliança. É a aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança deve motivar o seu povo a viver os seus mandamentos. Por favor, leiam o verso de número 2. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor diz, eu sou o Senhor. Nós já vimos o significado do nome Senhor Yahvé. Mas além do significado que nós ouvimos, trabalhamos aqui no primeiro ponto, a palavra Yahvé, Senhor em caixa alta, ela também significa, ou melhor, aponta para o Deus pactual. Esse é o nome pactual de Deus, é o nome que Deus se revela para Moisés, lá na sarça ardente, como aquele que é o Yahvé que fez as promessas por meio de aliança para os patriarcas. E ele, por conta dessa promessa que ele fez, por causa deste pacto que ele fez com os patriarcas, ele havia de libertar o seu povo. Então esse é o nome pactual de Deus, esse é o nome que aponta para Deus como um Deus que faz aliança com o seu povo. Isso é extremamente importante para nós, irmãos. Porque essa aliança é uma aliança de graça. É uma aliança graciosa do Senhor para com o seu povo. Ele fez essa aliança, sendo que o seu povo, ou melhor, antes de ser povo do Senhor, eles mereciam condenação, porque eles eram rebeldes contra Deus. Era um povo que merecia ser condenado, era um povo que merecia sofrer a pesada ira
da mão de Deus para todo sempre. Mas Deus se achegou a esse povo. Deus graciosamente foi ao encontro desse povo. Deus tomou a iniciativa de ir até esse povo. É por isso que nós falamos que a aliança de Deus ela é unilateral, porque ele tomou partido. O homem jamais escolheria a Deus, mas Deus escolheu alguns, um povo, para fazer uma aliança com esse povo. E é unilateral também porque ele é quem estabelece os termos, até porque ele é perfeito. Ele estabelece os termos perfeitos. E é por meio de aliança, irmãos, que Deus restaura o seu relacionamento com o povo. Todos nós, desde Adão, como pecadores, fomos afastados da presença de Deus. Nós morremos. E a palavra morte, um dos significados dela, a ideia que ela traz é de separação. Nós somos separados da presença de Deus. Nos tornamos filhos da ira, merecedores da ira de Deus. O relacionamento que havia lá no Éden, que Deus originalmente nos criou para ter com Ele, foi quebrado. Nós fomos afastados da presença de Deus. Mas Deus foi quem tomou partido, foi Deus quem iniciou o movimento para trazer o seu povo de volta, por meio de uma aliança, irmãos. O relacionamento que havia sido quebrado, Deus resolveu graciosamente restabelecer. E a Torá, a lei de Deus, está no centro deste relacionamento. Mas além de se mostrar como Yahvé, o Deus da aliança, ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, teu Deus. Ele é o Deus de Israel, do povo de Israel, o povo que ele escolheu, que não havia nada de bom neles, mas Deus escolheu para ser o seu povo. E ele fala: agora vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Olha que maravilha, irmãos. E nós sabemos que na nova aliança, irmãos, nós somos o novo Israel, o Israel de Deus. A igreja do Senhor é a continuidade do Israel, da antiga aliança. Nós somos esse povo que podemos chamar Deus de nosso Deus e somos o povo de Deus. Ele pode se voltar para nós e falar para nós, igreja: vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês, como ele disse aqui para o povo de Israel. O Deus da aliança tem autoridade sobre os seus, irmãos. E nessa aliança que ele faz, o seu povo se torna propriedade exclusiva dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos fez sua propriedade. Ele restabeleceu esse relacionamento e agora nós somos dele, ele é nosso, ele é o nosso Deus. Olha só que fantástico aí no verso 19. A partir do verso 19, Deus começa a estabelecer sua aliança. Vai até o capítulo 19, vai até o capítulo 24, o estabelecimento da aliança de Deus com o seu povo. E no versos 5 e 6, olha só o que ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês percebem o que Deus fez com o povo de Israel? Eles se tornaram propriedade particular de Deus. Nação santa. E com a igreja é diferente? Não, não é diferente. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Pedro 2,9. Aqui já é para a igreja, nova aliança. E vocês vão perceber que as palavras são basicamente as mesmas. 1 Pedro 2,9. Texto conhecido, eu sei que muitos aí poderiam citar de cor, mas para quem não conhece, abre aí, 1 Pedro 2,9. Olha só o que é dito em relação à igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, irmãos, assim como o povo de Israel era propriedade exclusiva de Deus, nação santa, e o Senhor chamava eles, ou melhor, ele chamava o Senhor de meu Deus, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Ele fez uma aliança conosco, com a sua igreja, nós somos o povo da aliança. Nós não merecíamos, nenhum de nós merecia. Mas o Senhor fez uma aliança conosco, essa aliança de graça, onde Ele resolve reafirmar ou firmar um novo compromisso e restabelecer esse relacionamento. Se você é um cristão verdadeiro, você tem uma aliança com Deus.
aquela aliança que foi estabelecida quando ele parte o pão, dá aos seus discípulos, e depois ele compartilha o vinho, e ele diz que aquele vinho é o seu sangue, o sangue da nova aliança. Quando ele derramou o seu sangue naquela cruz, foi inaugurada a nova aliança em Cristo Jesus, e nós fazemos parte dela. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus? Você entende que você tem uma aliança com esse Deus? Você tem vivido como quem tem uma aliança? Imagine que eu coloque esse anel no dedo, essa aliança, que diz que eu pertenço a Isabela e ela tem uma que diz que ela pertence a mim, que nós temos um compromisso. Imagine que eu coloque esse dedo, mas eu viva como se ela não existisse. Eu adultero, eu não assumo compromisso, eu não presto contas para ela, eu saio de casa e volto 3 dias depois, 4, não quero nem saber dela. Que aliança é essa, irmãos? Que aliança é essa? Só o símbolo não vale. Talvez você tenha sido batizado, talvez você seja membro da igreja, mas como você tem vivido, você tem que viver como quem tem uma aliança com esse Deus. É assim que você tem que viver. Me lembro, cheguei até a contar essa história, de uma conversa sobre casamento e divórcio entre Piper, Tim Keller e o D.A. Carson. E eles conversando sobre casamento e divórcio, e aí o Carson disse que certa vez ele ouviu vendo uma entrevista na TV britânica, e o entrevistador falando sobre divórcio, sobre como estava sendo cada vez mais normal os divórcios lá na Inglaterra. O entrevistador pergunta para um senhor: meu senhor, você é divorciado? Ele: não, estou casado. Um senhor meio tradicional. E ele pergunta: meu senhor, você já pensou em divorciar? E o senhor fechou a cara para o repórter e disse: divorciar? Divorciar de maneira nenhuma. Matar já, mas divorciar não. Eu acho interessante, irmãos, este pensamento deste senhor, porque o que ele quer enfatizar é o valor do compromisso que nós fazemos com alguém. É como se ele estivesse dizendo: ainda que falte sentimentos, eu tenho compromisso com essa pessoa. Já tive desejo, que tem a ver com o sentimento, de até matá-la. Mas divorciar não, porque ele sabia o valor do compromisso que ele havia firmado. Irmãos, nós somos o povo que tem uma aliança, um compromisso com Deus eterno. Esse Deus que nós falamos no ponto anterior é o Deus que fez uma aliança conosco. Você tem cumprido essa aliança ou você tem adulterado contra Deus? Você tem cumprido essa aliança, esse compromisso? Você é noiva do Senhor? Ou você tem se prostituído, vivendo uma vida contrária aos mandamentos de Deus? É algo para nós pensarmos, irmãos. Quando entendemos que Ele fez essa aliança graciosa, vamos ser motivados a viver essa aliança, a viver segundo essa aliança, os mandamentos dele, que o agradam. Mas em último lugar, irmãos, além de sermos motivados pelo próprio Deus, pela pessoa de Deus, pela aliança que Ele fez conosco, em último lugar, a última motivação para cumprirmos os mandamentos de Deus é a redenção. A redenção. Deus nos redimiu, Deus nos salvou. Isso deve nos motivar. Olhem só para o texto, para gravar, irmãos. Última vez que eu vou pedir para vocês lerem hoje, tá bom? Verso 2, 1, 2, 3, por favor, leiam. Amados irmãos, o povo de Israel era escravo no Egito. Eles foram escravos por 400 anos. E se Deus não os tirasse de lá, eles iam morrer como escravos. Iam morrer como escravos, iam morrer por causa da escravidão pesada de Faraó em cima dos judeus. Imagina você ter uma vida fadada a morrer como escravo. E é um escravo não naqueles termos dos escravos que o povo tinha como servidores nas casas, onde o dono tratava bem. Não, aqui era escravo mesmo, à base de chicote, à base de sofrer escassez de alimento. É nesse sentido, em dormir mal,
em ser explorado. Era assim que o povo de Israel estava vivendo no Egito, como escravo. E eles iam morrer como escravos, irmãos. Iam na cabeça deles, porque Deus é um Deus de aliança. Ele cumpriria a aliança que ele iniciou. Ele cumpriria a aliança. E era necessário que o povo se mantesse, ou Deus mantesse esse povo, para que o prometido, aquele que pisaria a cabeça da serpente, viesse. Era necessário. Mas se não fosse Deus, eles morreriam. E o texto diz para nós que foi Deus quem os tirou da terra do Egito. Foi Deus com sua poderosa mão, que lá naquela sarça chamou Moisés, usou Moisés grandemente, mostrou o seu poder nas 10 pragas do Egito, libertou com poderosa mão o povo da escravidão do Egito, atravessou o Mar Vermelho, os sustentou com o maná. Deus fez prodígios e milagres no meio do povo, se mostrando grande, irmãos. Esse grande Deus que redimiu o povo, livrou o povo da morte como escravo, para dar salvação, vida na sua peregrinação e vida abundante, quando ele prometeu aquela terra que manaria leite e mel. Essa foi a promessa do Senhor, e o Senhor agiu. O Senhor tirou eles da casa da servidão. Foi o Senhor, irmãos, que fez isso. O Senhor estabeleceu a Páscoa para o povo de Israel, para que eles lembrassem da grande salvação. Anualmente eles celebravam a Páscoa, matavam um cordeiro, relembrando que o Senhor os tirou com forte mão e os libertou da escravidão do Egito. Irmãos, nós não celebramos mais a Páscoa judaica. O sacramento na nova aliança que nós celebramos mensalmente, 2 vezes na semana ou semanalmente, é a ceia do Senhor, instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E o que nós lembramos na ceia? O corpo dele sendo moído. Quando nós partimos e comemos do pão, o seu sangue sendo vertido naquela cruz em nosso favor. E ali, irmãos, de fato não fomos libertos da escravidão do Egito, mas fomos libertos naquela cruz da escravidão e da condenação do pecado. Nós somos libertos. Nós que estávamos mortos e pagaríamos pelos nossos pecados, em Cristo, ali nós fomos substituídos e recebemos a sua vida, salvação, redenção. Nós somos o povo que recebeu redenção, assim como o povo de Israel recebeu a libertação, a redenção da escravidão do Egito, nós fomos redimidos da escravidão e da condenação da morte. Irmãos, se a redenção, se nós não entendermos essa verdade, entendendo ela, isso não nos motivar a viver a lei de Deus, viver para agradá-lo, vivermos de maneira grata, satisfeitos em satisfazer o nosso Deus, se isso não nos motivar, eu não sei mais o que pode nos motivar. Eu diria que nada mais pode nos motivar. Se isso não te motiva a viver a lei de Deus, viver para o seu inteiro agrado, nada mais vai poder te motivar. Ele nos redimiu. Mosaniel era morte eterna para todo sempre. Era sofrer no inferno de fogo, que nós nem sabemos se é literal, mas talvez uma descrição de algo extremamente sofrível, e é para todo sempre, porque pecamos contra um Deus santo e eterno. Ele nos livrou. Ele nos livrou. Cristo tomou sobre si a nossa morte, irmãos. Irmãos, devemos ser o povo mais alegre, mais grato do mundo. Devemos ser o povo que se deleita na lei do Senhor por entender o que Ele fez por nós. Eu citei da outra vez e cito aqui de novo. O reverendo Emílio disse certa vez, e eu compartilho aqui com os irmãos, que a lei começa com o Evangelho. É justamente, sabe, quando vamos ter prazer na lei de Deus, vamos viver a lei de Deus, é quando entendemos o Evangelho, a grande salvação que recebemos. Aí vai fazer sentido viver a lei. Aí você vai querer viver a lei. Aí você vai sofrer e sentir dores quando você quebrar a lei de Deus. Sabe por que muitos cristãos nos nossos dias pecam e não sentem nada? Porque não compreenderam a redenção que receberam. Não entenderam, irmãos. O apóstolo João, ele fala sobre isso na sua primeira carta. Quem quiser abrir, abra lá na primeira carta de João, capítulo de número 5. 1 João 5.
Olha só que interessante, versos 2 a 5. 1 João 5, de 2 a 5. Olha o que o apóstolo diz. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são, irmãos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você crê ser Jesus, o Filho de Deus, que deu a vida por você, que te redimiu? Se você crê, você vai amar a Deus. E a prova, a evidência de que você ama Ele, que você crê verdadeiramente, é que você cumpre os mandamentos dEle, que não são penosos, são prazerosos para aqueles que entendem essa verdade, porque querem então viver para o seu Deus. Você tem Jesus Cristo como seu Redentor, como aquele que de fato morreu na cruz por você. Você o ama como seu Salvador, o Salvador da sua vida. Então ele deve ser o seu Senhor. E se ele é o seu Senhor, você vai submeter alegremente à sua vontade. Sabe como? Obedecendo os seus mandamentos, vivendo os seus mandamentos. Não como algo que te prende, mas como algo que te liberta. Que te liberta. Outrora você não conseguia agradar esse Deus, você era rebelde contra esse Deus, você nem queria saber de Deus, mas por Ele ter morrido na cruz, restabelecido a aliança, sendo quem Ele é, agora Ele te liberta para viver para o seu inteiro agrado, para agradá-lo. E esse se torna o seu prazer, essa se torna a sua satisfação. E quando você obedece a Ele, quando você vive a lei dEle, você está agradando Ele, você se satisfaz em viver para esse Deus. E essa é a vida plena, irmãos, é a verdadeira vida que temos para viver. Como você tem lidado com os mandamentos de Deus? Se você tem lidado de maneira errada ou não tem tido motivação para viver os mandamentos de Deus, a minha oração é que você saia daqui motivado a viver para esse Deus, cumprindo os seus mandamentos. Cumprindo os mandamentos de Deus. E eu finalizo dizendo para vocês, irmãos, se você entende quem é Deus, se continua compreendendo cada vez mais de Deus, esse Deus glorioso que se revela e se revela e se revela cada vez mais a nós na sua palavra, se você entende que esse Deus todo-poderoso, glorioso, fez uma aliança com você, pecador, e restabeleceu um relacionamento, te chamou para caminhar num relacionamento íntimo, como noiva que está se preparando para as bodas do Cordeiro. E se você compreendeu que Ele fez isso por meio do sacrifício do seu Filho, te redimindo, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz, aquele que não tinha pecado, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que era perfeito, mas morreu por nós imperfeitos. Se você entendeu essas verdades, você vai sair daqui hoje motivado para viver e cumprir a lei de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos ajude a entendendo essas verdades, sermos um povo que reflete a sua glória, vivendo os seus mandamentos, vamos refletir o caráter de Deus neste mundo em que vivemos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por este texto, pequenininho, mas glorioso e grandioso, ó Pai. Ah, Deus, sem essas verdades, nós vamos lidar com a lei do Senhor de maneira errônea. E essas verdades, elas não estão contidas só aqui, elas estão contidas em toda a Escritura, Pai. E que a motivação para vivermos os Teus mandamentos, tudo aquilo que o Senhor requer de nós, os mandamentos que derivam deste grande resumo da lei do Senhor, ó Pai, que a motivação para amarmos o Senhor, porque amar o Senhor é cumprir os Seus mandamentos, seja o entendimento de quem o Senhor é. Ah, Deus, nós o adoramos por quem o Senhor é. Quando conhecemos quem o Senhor é, ó Pai, tememos, reverenciamos, nos alegramos, Pai, na oportunidade que temos de caminhar com o Senhor e de agradá-lo. Ó Deus, quando entendemos que o Senhor, sendo grande, sendo perfeito, resolveu olhar para os imperfeitos que pecaram contra o Senhor, que blasfemaram
contra o Senhor, contra o seu nome, contra a sua santidade. Ó Deus, e mesmo assim o Senhor resolveu fazer uma aliança, restabelecendo o relacionamento. Quando entendemos isso, ó Pai, que motivação gloriosa para agradarmos o Senhor e vivermos os teus mandamentos. Quando entendemos que tudo isso só foi possível, ó Deus, por causa do teu Filho amado, que sofreu a ira do Senhor naquela cruz, ó Deus, que foi abandonado naquela cruz, que sofreu, ó Pai, a ira eterna que cairia sobre nós, ele sofreu naquela cruz tudo que nós sofreríamos, ó Pai. Quando entendemos quão grande redenção recebemos, ó Pai. Que grande motivação para viver os teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Pai, para sermos um povo motivado a viver os mandamentos do Senhor. E vivendo os teus mandamentos, ó Pai, que reflitamos a tua luz, que reflitamos o teu caráter nesse mundo, que sejamos, ó Deus, luzeiros, que sejamos instrumentos como cantamos aqui, que o Senhor nos use, ó Pai, como farol nesta terra escura, ó Pai. Sê conosco, sê com o teu povo. É a nossa oração no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor aqui reunida, espalhada pela face da terra, no nome de Jesus. Amém.